Então, eu vou dar aqui 2 exemplos de traços para colocar lá no tema dos traços da metacognição, né, da classificação de traço. Traço regredido, traço intoxicado pelas questões afetivas do passado mal resolvidas, né? Então, um traço clássico nesse tipo é o traço sádico, que ele vai ter o seu nascedouro numa raiva muito grande, ou num ódio recalcado, que faz o indivíduo ter um desejo de vingança inconsciente, né? E dada a intensidade desse ódio, dessa raiva recalcada, né, reprimida, o ego precisa, a exemplo de uma panela de pressão, né, que tem lá o botão para aliviar a pressão, ele precisa do traço sádico para liberar cotas da pulsão agressiva, fazendo o mal no outro, se vingando no outro. Então, existe toda uma problemática aqui de investigar o nascedor desse traço sádico nessa questão do passado que originou essa raiva que fez com que esse traço sádico fosse formatado. A exemplo, na prática, né, o que são essas pessoas? Porque aqui nós temos que fazer uma gradação. Esse traço sádico, vamos chamar menos grave, no nível mais grave, nós temos as psicopatias, né? Nós temos as personalidades criminosas, por exemplo, que têm um nível de sadismo muito elevado como um de seus traços. Por exemplo, os torturadores, aquele filme clássico da década de 90, lá, o Hannibal Lecter, né? É um canibal, tem também um traço sádico aí. Por isso que o sadismo, o traço sádico, ele também faz parte do núcleo, do chamado núcleo psicótico da personalidade, que é um núcleo que envolve também o masoquismo, né? O sadismo e o masoquismo é o ferir a si mesmo e ao outro, num sentido de vingança. Então, um exemplo de traço sádico não no nível psicótico criminoso são aquelas pessoas que agridem, que gostam de agredir as outras verbalmente, que gostam de cutucar nas feridas, que gostam de constranger o outro, principalmente no meio familiar, é um traço sádico, que gostam de apontar, que têm o costume de apontar os defeitos dos outros de maneira agressiva, por exemplo, e que gostam de ver o outro sofrer, gostam de ver o outro se dar mal. Então, são alguns exemplos na prática do traço sádico. O traço masoquista, na prática, é o exemplo daquelas pessoas que gostam de se colocar em uma posição de vítima. Tem aquelas que gostam de se fazer de vítimas, que advém de uma carência, mas tem aquelas que gostam de realmente acreditar e querem acreditar que elas são vítimas. Querem acreditar que elas são azaradas, ou seja, tudo na vida dá errado para elas. Um exemplo simples aqui, eu saí de manhã, um passarinho cagou na minha cabeça, bem na minha cabeça. Ou bem na hora que chegou a minha vez da fila no banco, o caixa foi almoçar, por exemplo. Tem uma tendência de traço masoquista, para além de uma visão negativa. O traço sádico nasce em desejo de vingança advindo da raiva e do ódio recalcado. O traço masoquista nasce da culpa, que o indivíduo quer se punir, ele acha que ele precisa se punir inconscientemente, ele tem uma culpa, e o mecanismo é: vou purgar minha culpa sofrendo. Eu não sou merecedor. Claro que aí também tem uma questão de estima, né? Não sou merecedor do melhor na vida, logo eu preciso me punir. Então nada melhor do que encontrar situações cotidianas em que a pessoa se sente mal, né? Se sente vítima, perdedora, sofredora. Em algumas personalidades existem os dois traços, né? O sádico masoquista. Ele fere o outro por raiva e por culpa se fere também.
Aí entra num mecanismo, numa armadilha neurótica, difícil de se libertar. Ele fica entre o agredir o outro e o se agredir. Então, são dois exemplos de traços que podem ser trabalhados na terapia. A excessiva timidez, um traço de timidez excessiva, um outro traço regredido que precisa ser trabalhado. Um traço narcísico acentuado, mais ou menos acentuado, outro traço a ser trabalhado. Um traço sedutor, que é o traço dos conquistadores, dos Dom Juans. Nesse caso, precisa investigar se esse traço sedutor está a serviço de uma manipulação advinda de uma possível carência que faz com que o indivíduo procure uma compensação na sedução, para compensar sua carência. Porque o ego ele tem várias maneiras e formas de tentar sobreviver. O instinto de sobrevivência age como uma água que ela vai passar por onde der, né? Então ela tem várias formas de tentar sobreviver. Os sádicos, o ego precisa sobreviver aliviando a raiva, o ódio. O sedutor, o ego precisa sobreviver aliviando sua carência. O manipulador, da mesma maneira, ele precisa manipular, ter um sentido de controle no outro, por medo de perder o seu próprio autocontrole, por exemplo. Então, são formas de compensação. E aqui nós vemos isso, que os traços, eles têm uma função de compensação. Quando ele está no modo de compensação, provavelmente, é um traço que está distorcido na sua função. E aí, nada como uma terapia para trabalhar. Então, esse resumo inicial mostra uma das grandes importâncias, do trabalho sobre traços. Para além daquela primeiro objetivo haitiano da análise do caráter, que era ajudar na quebra da defesa caracterológica. Outro objetivo, a metacognição em si, que, como eu já apontei, ela tem o seu objetivo por si só, a questão do quarto escuro e do quarto aceso, da luz acesa, no ego. E um outro motivo advindo desse da purificação, entender as associações que o ego faz. Então, para entender o ego na sua globalidade, o trabalho de traços tem uma parte importantíssima, que inclusive os traços estão diretamente ligados ao comportamento. Então, o comportamento, ele não advém só de crenças, ele advém sobretudo dos traços de caráter, que são formas comportamentais também, e que ensejam comportamentos mais elaborados a partir do comportamento primário, vamos dizer assim, reativo do traço. Comportamento reativo automático do traço. Incipiente, o comportamento incipiente, impulsivo, que gera comportamentos também. Não é só, os comportamentos não são só gerados por traços, mas também por traços. Mais um limite da nossa querida terapia cognitiva, que para ela os comportamentos só são ensejados por crenças. Então, na visão míope do Beck e da terapia do instrumento cognitivo, o ser humano é só crença e comportamento, e o sentimento é secundário. O sentimento é uma perfumaria de Deus, o sentimento, para TCC. Ele existe, mas é só